E aí, galera sensacional, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez a essa super aula do português sensacional. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre predicação verbal. Já estudamos os tipos de sujeito: simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Já estudamos os tipos de predicado: verbal, nominal, verbo nominal. Agora, nós vamos entrar em uma nova fase, a chamada predicação verbal. Dentro daquele predicado verbal que eu falei para vocês, os verbos poderiam ser ou intransitivos ou transitivos. O verbo intransitivo é aquele verbo que tem sentido completo. O verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo. Mas eu vou colocar esse sentido completo entre aspas aqui para vocês. Por quê? Porque não necessariamente ele vai ter totalmente esse sentido completo. Deixa eu explicar um pouquinho. Lembra de Família Dinossauro? Tan, 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 tan. E aí o Dino chegava lá e dizia: querida, cheguei. A esposa de Dino não perguntava: chegou de onde? Chegou com quem? Porque ao dizer querida, cheguei, essa frase por si só já tem o sentido completo. É possível você entender. Então, aqui eu tenho um verbo chamado de verbo intransitivo. Mas não é porque esse verbo é intransitivo que ele não possa ter um elemento que dê a ideia de lugar. Então eu posso dizer: querida, cheguei ao curso. E quando eu digo cheguei ao curso dá uma ideia de lugar. Tudo que der uma ideia de lugar é sempre um adjunto adverbial de lugar. Dá uma ideia de lugar. Mas essa informação é um mero acessório. Ele não é imprescindível, não é indispensável. Querida, cheguei, chegar é um verbo intransitivo, porque você entende. O mesmo, ó, Ana saiu cedo. Quando eu digo Ana saiu, você tem aí uma predicação, ó, que indica uma ação, e você entende isso, ó. Você entende, ó, Ana saiu. O significado está completo. Cedo dá uma informação de tempo, adjunto adverbial de tempo. Se der uma ideia de lugar, adjunto adverbial de lugar. Se der uma ideia de tempo, adjunto adverbial de tempo. Ok? Mas o verbo sair, assim como o verbo chegar, também é um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É aquele que tem um sentido completo. Cuidado, porque eu posso chegar e dizer a seguinte frase: olha, meu pai está em casa. Quando eu digo meu pai está em casa, esse está é um verbo intransitivo circunstancial. Porque normalmente está é um verbo de ligação. Mas quando eu digo em casa, observe que esse está não tem um predicativo. E para ser um verbo de ligação, é imprescindível que haja um predicativo. Como não há, esse em casa dá para você uma ideia de... Muito bem, de lugar. Então é um adjunto adverbial de lugar. E aí está também será um verbo intransitivo nessas circunstâncias. Então, intransitivo, circunstancial. Por isso que eu coloquei entre aspas sentido completo. Ok? Olha esse outro verbo: viajarei neste feriado. Se eu disser viajarei, você entende. Claro, eu tenho uma vizinha, o nome dela é Dona Margarida, e eu estava dando aula porque ela queria muito passar em concursos públicos, e ela disse assim: Rodrigo, me dê um exemplo de verbo intransitivo, eu nunca entendi isso. Eu tenho um outro vizinho, seu Assis, e aí eu disse: ó, Dona Margarida, imagine que eu diga assim: seu Assis viajou, a senhora entende sim ou não? E aí ela disse para mim: claro que não. Viajou com quem? Viajou para onde? Volta quando? E eu disse para ela: ó, isso aí já é curiosidade
da senhora, porque a informação de que seu Assis viajou já dá um sentido completo à frase. O resto é curiosidade. Compreende, ó? Viajarei neste feriado. Se eu simplesmente dissesse viajarei, já está bom, porque neste feriado dá para você uma ideia de quê? Isso é, portanto, uma adjunta adverbial de tempo. Se eu dissesse viajarei para Londrina, e aí, ó, Londrina seria o quê? Adjunto adverbial de lugar. Percebe isso? Mas o verbo intransitivo é aquele que tem um sentido completo. Se o verbo não é intransitivo, ele pode ser de ligação. Lembra disso? O que é um verbo de ligação? Ser ou estar. Ou qualquer verbo que possa ser substituído por ser ou estar. Também pode ser um verbo transitivo direto. Para eu encontrar um objeto direto, as perguntas que eu faço são o que e quem. Mas necessariamente eu só posso achar um objeto direto após ter encontrado o meu sujeito, senão eu vou me confundir. A menina comeu bolo. Quem é que comeu? A menina. A menina é o que da oração? Sujeito. Comeu bolo é o que da oração? Predicado. Lembra na aula de predicado? Predicado verbal, porque comer é uma ação. A menina comeu o quê? O bolo é o meu objeto direto. Portanto, o verbo comer é um verbo transitivo direto. Como é que eu acho um objeto direto? Após ter encontrado o sujeito, eu faço as perguntas o que ou quem. Olha só, Paulo namora Maria. Quem é que namora? Paulo. Paulo namora quem? Maria. O que é que Maria é? Objeto direto, porque quem namora, namora alguém. Então o verbo namorar é um verbo transitivo direto. E Paulo é o que da oração, gente? Sujeito simples. Eu só estou habilitado para achar o objeto direto após eu ter encontrado o meu sujeito. Há uma coisa que ninguém aprendeu e chegou o momento de aprender, porque isso aqui é o português sensacional. Você vai aprender agora o que é um objeto direto preposicionado. Há 3 casos de objeto direto preposicionado. Primeiro deles, quando indicar parte. Anota aí. Segundo deles, quando o objeto direto for a palavra Deus. Terceiro caso, quando eu tiver um pronome pessoal do caso oblíquo tônico sendo o meu objeto direto. Vamos lá comigo? Parte, Deus, pronomes pessoais do caso oblíquo tônico. Vamos comigo então. A menina comeu do bolo. Quem é que comeu? A menina. Então, ó, a menina é o sujeito da oração. A menina comeu o quê? Observe que a pergunta é a mesma. A menina comeu o quê? Do bolo. Do bolo é a resposta. Então, isso é um objeto direto. Mas quando eu digo a menina comeu do bolo, o que é que eu estou dizendo? A menina comeu parte do bolo. Ok? Na Semana Santa está chegando, você vai tomar um vinho, mas você não vai tomar uma garrafa inteira de vinho carreteiro. Você vai tomar do vinho, você vai tomar uma parte do vinho. Natal chegando, vai comemorar as festas aí natalinas. Ela bebeu todo o champanhe. Não, bebeu do champanhe, bebeu uma parte, um pouquinho do champanhe. Ok? Olha só, objeto direto preposicionado, porque é o quê? Parte. Eu estudei do assunto. Eu estudei parte do assunto.
O segundo caso é a palavra Deus. Se o objeto direto for a palavra Deus, o objeto direto preposicionado. Quem ama, ama alguém. Verbo transitivo direto. Rodrigo ama os alunos. Mas se eu disser Rodrigo ama Deus, está errado. Rodrigo ama a Deus. Eu não sei se você foi à igreja domingo passado, mas lá o padre ou o pastor canta, vamos adorar a Deus. Eu adoro sorvete, mas eu adoro a Deus. Porque quando o objeto direto for Deus, objeto direto preposicionado. Sensacional, galera? Ok, e o último caso é um pronome oblíquo tônico. Lembre-se de que os pronomes podem ser átonos ou tônicos. Quais são os átonos? Me, te, si, o, an, nos, vos, lhes. Temos uma aula disso aí aqui no nosso site. Agora, lembre-se dos tônicos. Mim, comigo. Ti, contigo. Nós, conosco. Vós, convosco. Eles e elas. Eles são pronomes tônicos porque eles sempre têm que ter uma preposição. Então, objeto direto preposicionado. São os 3 casos de objeto direto preposicionado. Ok, gente? Verbo transitivo indireto. Aqui tem um macete que eu queria lhe explicar. Quando você for fazer a prova, você vai ao banheiro. Quando você chegar ao banheiro, vai ter uma privada lá. E lá na privada vai ter uma marca. E a marca vai ser Deca. Deca. Essa marca aí, Deca, é inspirada nesta minha aula aqui. Essa marca Deca são as perguntas do objeto indireto. E quais são essas perguntas, Rodrigo? De que? De quem? Em que? Em quem? Com que? Com quem? A que e a quem? Repete comigo quais são as perguntas do objeto indireto. De que? De quem? Em que? Em quem? Com que? Com quem? A que e a quem? É a famosa o quê? Deca. Ok? Olha isso. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Quem é que gosta? Eu. Eu gosto de quem? De você. Isso, portanto, é um objeto indireto. Ele é indireto porque ele se liga necessariamente por meio de uma preposição. Já ele é transitivo direto porque ele não precisa de uma preposição. Sensacional? Olha, eu creio na sua aprovação. Quem é que crê? Eu. Eu creio o quê? Dá certo? Eu creio quem? Dá certo? Eu creio em que? Eu creio em quem? É o Deca. Objeto indireto é o Deca. Objeto indireto é o Deca. Então, eu creio em que? Na sua aprovação. Objeto indireto. Logo, o verbo gostar é verbo transitivo indireto. O verbo crer é verbo transitivo indireto. Simpatizei com minha sogra. Quem é que simpatizou? Eu. Só que não. Simpatizei com quem? Com minha sogra. Isso é um objeto indireto. O que, olha, aqui eu tenho uma determinada preposição. Quando eu tenho creio na sua aprovação é em mais a. Ocorre aí uma contração da preposição em mais o artigo a. Creio na aprovação. Ok, gente? Beleza. E o último tipo de verbo que nós iremos estudar nesta aula sensacional é o chamado verbo transitivo direto e indireto. Aqui eu terei um objeto direto que eu pergunto o que e um objeto indireto que eu pergunto a quem. Vamos comigo então aqui. O professor deu o livro ao aluno.
Qual é o verbo? Quem é que deu? O professor é o que da oração? Sujeito. O professor deu o quê? O livro. Objeto direto. E deu a quem? Ao aluno. Objeto indireto. Então eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. E a ordem direta fica assim: sujeito, depois do sujeito eu tenho um verbo. Depois eu tenho os seus complementos, o complemento verbal. Beleza, gente? Então, que fique claro isso para você. Espero que você tenha gostado dessa aula aqui, sensacional. Espero que você esteja aprendendo aqui com Português Sensacional. É uma honra tê-lo como aluno. Se você puder divulgar o nosso curso para outras pessoas, eu ficarei eternamente grato. Um forte abraço e até o próximo encontro aqui no Português Sensacional.